Estamos começando mais um bate-papo para falar daquilo que nos motiva, que é o futebol, essa paixão que roda o mundo, essa paixão que transforma para a guerra, que transforma vidas, que tira pessoas de situações complicadas, que ajuda outros, que gera entretenimento para outros que estão nesses tempos dentro de casa, que não tem o que fazer e pode assistir um joguinho e contar outra história que para mim é o mais importante, são histórias de pessoas que através disso puderam transformar suas vidas e ajudar outros a transformar as suas vidas. Então estou com um novo convidado aqui hoje, eu queria que tu te apresentasse, Igor, falasse um pouquinho de quem tu és e o momento que estás vivendo e nós vamos conversar um pouquinho sobre a tua história. Legal. Bom, meu nome é Igor, vou completar 40 anos agora no final do ano, a idade chegou, né? Tá chegando. Eu sou formado em Educação Física, eu tenho alguns cursos, tenho uma pós-graduação em futebol, sou formado também pela CBF, eu tenho o nível B da CBF, e sou pai do Rafa, da Bianca, marido da Manu. Vim do interior de São Paulo para Curitiba há 11 anos e aqui eu trabalho com futebol. Trabalho aqui no ensino e na preparação de atletas de 10 a 12 anos. Né? Já trabalhei no Atlético aqui, nas escolas e fiz uma ponte entre o CT e as avaliações. E, enfim, eu acho que deu para me apresentar aí rapidamente, né? Vamos lá, até tu falou agora que é do interior de São Paulo, né? Não são todos, com que eu falo, que escolheram o trajeto da educação física como pontapé assim, inicial para trabalho com futebol. Tem muitos, e a grande maioria que a gente conhece aí pela caminhada são ex-atletas que daí fizeram um curso só de treinadores e tal. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua infância, assim, o momento do futebol, como o futebol era na tua vida nesse tempo e qual foi a motivação tua para chegar até cursar uma faculdade de educação física. Então, na verdade, assim, eu nasci em Rondonópolis, aí com 9 meses eu fui para Osasco, e aí com 5 anos eu mudei com meus avós para Martinópolis, que fica a 30 quilômetros de Presidente Prudente. E, na verdade, é até interessante agora, eu acho que o meu estímulo para gostar de futebol eram os meus primos. Eles eram gêmeos, são gêmeos ainda, na verdade. E, enfim, eu acompanhava muito eles nos jogos que eles faziam, né, nas brincadeiras que eles faziam. E eu era bola de manhã, bola à tarde, bola à noite, né? Lá na rua que eu morava, tinha alguns amigos e nós fazíamos golzinhos de madeira, a rede era saco de batata e às vezes de tomate. Então a gente ficava ali o dia inteiro arrumando golzinho, prego, martelo e ia para o jogo. E legal também que nessa época eu que treinava a equipe. Eu ganhei um uniforme dos meus primos lá velho e aí eu pegava meus vizinhos lá, a gente ficava correndo em volta do quarteirão e eu dava a camisa para eles e às vezes a gente até fazia alguns jogos oficiais. E aí com 15 anos eu treinava, participava das principais competições regionais ali. Eu me mudei para Presidente Prudente, passei a integrar as equipes da cidade mesmo, né, como se fosse uma seleção na cidade. E fui jogando até mais ou menos os meus 20, 21 anos, né? Talvez o campeonato mais importante que eu tenha jogado foi uns Jogos Abertos do interior, né? Nessa época a gente caiu numa chave jogamos contra Ponte Preta, Matonense e União Barbarense. Naquela época, Matonense e União Barbarense eram equipes tops do Paulista, né? E
um dos árbitros do jogo, né, que eu nunca esqueço, foi o Godoy. Foi uma pessoa que, na época, ele estava no auge também. Enfim, foi uma experiência muito boa. E aí, com 20 para 21 anos, eu via que as coisas não aconteciam para mim, né? E um dia eu falei para Deus, falei, ó, o negócio é o seguinte, eu vou abrir mão do meu sonho, mas eu preciso que você faça uma confirmação, né? Se eu passar no vestibular, eu vou parar de jogar futebol. Eu vou encerrar esse meu sonho. E aí, eu não tinha condições, me inscrevi para fazer um cursinho, né, um cursinho que era oferecido pela própria faculdade. Não consegui entrar no cursinho, fiquei desesperado, assim, preocupado, porque eu tinha onde treinar, eu treinava cedo e à tarde. E aonde que eu ia estudar para fazer pelo menos a minha parte, né? Para que o milagre não fosse tão grande, vamos assim dizer. E aí, no último dia da matrícula tal, uma moça lá, que era amiga minha, ela falou, Igor, eu vi que você tentou, mas deu certo ou não? Eu falei, não, não deu certo. Ela falou, então você vai fazer o seguinte, você vai lá hoje, e aí você já fala com o professor, eles vão te matricular. Fui, matriculei, e aí durante esse ano eu fui treinando e estudando, treinando e estudando, treinando e estudando, e foi o ano inteiro assim. E aí em dezembro chegou a prova, né? A Universidade Estadual Paulista, a Unesp, fui fazer o vestibular, fiz a prova, não lembro se eram 2 dias, eu acredito que sim. No segundo dia, né, que era a última prova, eu saí da sala, me bateu uma tristeza tão grande assim. Eu amassei a folha da prova, joguei no lixo assim, dei uns passos e falei, Deus, você não quer mesmo que eu seja jogador. E ali eu tinha certeza absoluta que eu tinha passado no vestibular. Enfim, dezembro, janeiro saiu o resultado. Um amigo meu que tinha feito o cursinho em um dos colégios mais caros da cidade, ele não passou e ele me ligou parabenizando. E ele falou, pô, cara, você não tá feliz? Eu falei, não tô feliz. Mas eu entendo que isso é o melhor para mim. Até mesmo porque esses dias eu estava até conversando com um amigo, em termos de estudo, eu me interessava muito mais por história, por geografia, por essas coisas assim, sabe? E acabei entrando na universidade e fazendo o curso de educação física. Então eu fui um menino, assim, um jovem que até os 20 anos eu fazia tudo que você podia imaginar. Eu fiz até alguns acordos assim meio que com Deus, falava assim, ó, me manda para jogar bola lá na Índia, me manda para jogar bola lá no Taiwan, não sei o que lá, porque o meu desejo era viver do futebol. Eu fui até as últimas consequências, mas felizmente, né? Hoje eu digo felizmente, Deus quis que eu me tornasse um profissional do futebol. Deixa eu te perguntar, porque isso é até bem interessante para a gente que entrou na faculdade. Eu também entrei na faculdade com um propósito bem concreto, assim, pro futebol. Mas a gente sabe que pouco se fala de futebol dentro da faculdade, né? Ou até chegar no momento de falar futebol, assim. Eu sei que hoje algumas coisas que eu acabei fazendo na faculdade me contribuem muito até hoje, assim. Eu trabalhei num centro de estudo de atividade motora adaptada, assim. Eu trabalhei com surdos, trabalhei com... Eu fui atleta de natação antes, então eu trabalhei com natação para deficientes mentais, para surdos também. Ajudei com ginástica olímpica para cegos, umas coisas assim que não, a princípio não tinha nada a ver com o futebol, assim. Mas impressionantemente depois acabou surgindo algumas precisando que eu trabalhasse com surdos, com futebol, futsal, com surdos. Comecei a trabalhar com esses surdos no futsal e aí na universidade, eu me formei na UBRA, acabou precisando de alguém para trabalhar com goleiros do time feminino, aí eu entrei pro futebol de novo, assim. Então, mas a gente é tanta coisa na faculdade que a gente às vezes vai perdendo um pouco, não é perdendo o foco, mas a cabeça vai meio que
se modificando assim. Como é que foi esse processo para ti? Assim, não sei se a tua faculdade tinha muito aquela coisa mais voltada para o lúdico, por não sei o quê. Tu tem praticamente a minha idade, então a educação física ela começou a ter umas mudanças também, saiu daquela coisa mais competitiva, começando a querer só falar de lúdico e tal. Como é que foi esse processo teu, assim? Na verdade, a minha universidade, eu afirmo, não tenho problema em dizer, ela era fraca, assim, sabe? Por mais que tenha sido uma universidade estadual. Unesp, ela é muito famosa. Então, só que assim, dentro das Unesps, que tinha em Bauru e Rio Claro, a nossa era mais fraquinha. Então, o nosso currículo lá, ele não tinha tantas disciplinas assim. Então, era muito mais reservado, né? Então, era bem limitado, vamos assim dizer. Na época, o que tinha de influência muito forte lá era o atletismo, porque na nossa sala tinha o André Domingos, e aí ele fez educação física, né? E ali embaixo, você olhava na pista, estava o Claudinei Quirino, o Lenilson e toda aquela galera treinando, né? Mas, assim, no meu caso, foi muito específico. Eu sempre fui muito específico, então eu sabia onde eu queria ir. Então, eu gostava muito, eu gosto muito de handball, de basquete, de vôlei, mas eu sabia qual que era a minha praia. Então, eu fiz o curso ali que deveria ter sido feito, né? Tipo, ser aprovado em todas as disciplinas que eram oferecidas, mas eu fiz meio que uma transição, mesmo sem ter sido jogador profissional. Então, quando estava na faculdade, eu continuei treinando, eu deixei o sonho de lado, mas a atividade eu não parei de fazer, então eu fui jogar futsal. Não conseguia jogar, porque é outro esporte, né? E eu nunca fui muito bem dotado tecnicamente. E ali eu comecei a ajudar enquanto treinador, enquanto atleta, eu comecei a ajudar o treinador. Então, eu estava uniformizado, eu fazia o aquecimento, fazia a preparação, tudo, e ficava do banco assistindo o jogo. Mas na minha sala também, Ricardo, algo interessante que aconteceu é que, sim, eu me juntei com um grupo de meninos, né, de jovens que jogavam futebol. Então, nós tínhamos o time da faculdade, do campo, nós tínhamos o time da faculdade do futsal, e ainda alguns de nós participávamos de alguns campeonatos. Então, assim, a gente ainda continua respirando futebol. E também, no meu primeiro ano de faculdade, eu consegui uma bolsa de extensão. E eu, logo de cara, então, assim, no terceiro mês, eu já estava dando aula de futebol no campo da faculdade. E também, aí eu dava aula de futebol no campo da faculdade, auxiliava o treinador do futsal e também tinha uma escolinha minha num condomínio. Então, não tinha como eu me desviar do caminho, não. Era futebol, futebol, futebol. E tu andou comentando aqui, a gente conversando algumas coisas antes da gravação, e tu comentou desse tempo que tu tá aí em Curitiba, assim. Do tempo de formado e trabalhos lá, qual foi assim, essa transição de mudança de cidade e saída? Tu já estava casado? Como é que foi esse período entre as mudanças? Assim? Olha, foi um período bem tranquilo. Foi um período assim, né, bem tranquilo. Depois de 3 anos, né, eu me casei em 2007 e eu não tinha perspectiva lá em Presidente Prudente, porque até então não tinha time profissional, era uma estrutura muito fraca, muito fraca. E para conseguir um emprego bom lá na área de futebol, teria que ser concursado pelo município. Uhum. E, enfim, não tinha perspectiva de concurso nada. Então, o que eu, junto da minha esposa, né, a gente pedindo orientação de Deus, e minha esposa muito inteligente, extremamente competente e trabalhando lá e ganhando um salário absurdo, porque a cidade é uma cidade muito voltada para empresas familiares e agronegócio, pecuária. E aí
a gente orando, conversando, pedindo orientação para Deus. Tinha um amigo meu aqui em Curitiba e eu pedi ajuda para ele, né? A minha ideia era vir para Curitiba e trabalhar com futebol, ter mais espaço dentro do futebol. E aí nós viemos para cá, eu lembro que foi em janeiro, alguns amigos meus falaram que eu estava meio louco da cabeça, que não era para fazer isso e tal. Falei, cara, eu tô com uma certeza tão grande. A gente chegou aqui em janeiro, a minha esposa já chegou empregada. Depois de 2 meses, eu fui contratado para trabalhar em uma das escolas do Atlético. E eu lembro que para mim foi um baque muito grande, porque eu saí de Presidente Prudente, onde eu não tinha contato com futebol profissional, nada, estádio, nada, essas coisas. E de repente, um mês depois, eu estava dentro do CT do Caju. E eu lembro que eu sou São Paulino, e aqui o atleticano não gosta de São Paulino. Eu lembro que um amigo, né, me indicou, eu fui ser entrevistado. A hora que eu estava entrando na administração do clube, tocou meu celular, e era o hino de São Paulo. Foi. Meu Deus do céu, cara. E aí eu batendo a mão aqui no celular e tal, consegui desligar, enfim. Conversei com o rapaz, e lá, o Rudy, que hoje é meu amigo, e aí ele me contratou. E isso foi em 2010. E desde então, eu passei 3 anos e meio no clube. Trabalhei... Eu já falei isso já ou não? Agora? Não. Trabalhei 3 anos e meio. Eu fui crescendo dentro da própria escola. No último ano, no último e penúltimo ano, eu passava períodos dentro do CT. Eu auxiliava na avaliação de atletas. Inclusive o PP, ele passou por uma dessas minhas avaliações aqui no Atlético. E também viajava. Eu viajava com os observadores. Então, nós íamos, por exemplo, íamos lá para a Bahia. Eu dava os treinos, observava ali de perto e tinha um observador técnico, alguém mais experiente, que ele ficava olhando. Então, às vezes ele pedia, faz o treino assim, faz o treino assado. Então, mas aí tive várias entrevistas para entrar na categoria de base do Atlético. Eu tive umas 4, 5 entrevistas com coordenadores diferentes. E quando eu vim para Curitiba, eu realmente eu peguei firme para trabalhar com futebol. Então, era de segunda a segunda-feira, treinando, dando treino, assessorando, auxiliando. Então, foi um período assim de muito investimento e eu tinha uma expectativa muito grande, porque todas essas entrevistas eu tinha grandes chances, porque muitos amigos meus haviam me indicado, eles estavam lá dentro. Mas o último desse processo, eu estava em Teresópolis fazendo a licença B. Aí um dia me liga, na época chamava DIF no Atlético, né? William Thomas, que hoje ele está aqui no Atlético de novo. Pô, Igor, seu nome foi muito bem recomendado e tal. Queria que você escrevesse uma carta de apresentação, assim, assim, assim. E quando você voltar do curso, a gente vai conversar com você. E na época, o Marcelo Vilhena, que hoje é coordenador do Vitória da Bahia, ele era professor lá em Teresópolis. Ele falou, os caras falaram muito bem de você e tomara que dê certo. Na época eu lembro, falei, pô, Marcelo, já foram umas 4, 5 entrevistas, cara, nunca deu certo. Tomara que essa dê certo, né? E aí eu tava conversando com um amigo esses dias, também que trabalhou no Atlético, ele falou que pelo Marcelo era para eu ter sido contratado. Mas enfim, passou o tempo, acabou o curso, voltei para Curitiba e nada aconteceu. Nada aconteceu. E aí eu montei um projeto meu, particular, de um amigo, na verdade eu herdei de um amigo, professor Pedro Sotero. Ele fez parte, o ano passado, da comissão técnica do Thiago Nunes, no Scout, lá no Corinthians. Hoje ele está no Curitiba. E aí ele também tinha trabalhado no Sub-15 do Atlético. Ele saiu do Atlético, foi para o Paraná. Ele saiu do Atlético, foi para esse projeto. Ele saiu desse projeto, foi para o Paraná. E aí eu fui para esse projeto. E quando eu cheguei nesse projeto,
o coordenador lá falou que o patrocinador tinha encerrado e não ia mais ter o projeto. Eu fiquei desesperado. Falei, puxa, não consegui entrar no Atlético. Agora que eu consegui um espaço para trabalhar com futebol, o cara vai fazer isso? Né? Eu falei, não, não, pelo amor de Deus. Conversei com o dono do campo lá, fiz um acordo com ele. Alguns pais parceiros me ajudaram ali nesse começo. E aí, rapaz, isso foi em dezembro. Deu uma chuva, uma chuva, uma chuva. Caiu uma árvore em cima do meu carro. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que ano. Que dificuldade. Mas, enfim, continuamos, seguiu janeiro. Começou a surgir alunos. E aí, no final do ano, eu já estava mais ou menos com 100, 110 alunos. E jogando as principais competições aqui em Curitiba, contra Atlético, contra Curitiba, contra Paraná. E tinha uns times nossos encardidos, assim, sabe? E aí, tô acabando já. 4 anos dentro do Reno Vicente, participando dessas competições. Encontrei um empresário de futebol chamado Marcelo Lipatin, jogou Batalha dos Aflitos, centroavante na época. Ele me fez uma proposta e aí a gente se associou e hoje nós temos um clube que chama Hope Futebol Clube e o Marcelo ele tem uma ligação uma amizade muito forte com o Sérgio Malucelli e através disso saiu uma parceria nossa com o Londrina. Então nós representamos o Londrina do 15 para baixo. Então, em competições federadas, em competições nacionais, e já foram aí, foram 4 anos de Reno Vicente e 4 anos agora completos do Hope. Eu falo bastante, você vai me cortando, tá? Eu quero falar dessa questão do Hope aí, que eu acho bem interessante, é uma coisa que pouca gente sabe, muitos clubes de segunda, terceira linha no futebol brasileiro mantém a estrutura ali do sub-17, sub-19 para cima dentro do clube e aí fazem parceria para as idades menores, assim. Acho bem interessante conversar, mas eu queria que tu falasse um pouquinho antes, porque eu sei que tem gente que vê essas entrevistas, às vezes é pai de garoto que quer começar ou um garoto que quer começar a jogar e tem muito só porque joga ali com os amigos ali na escola, é o melhorzinho da escola, acha que vai dar certo jogando num time de base e tal, e tu falou algo que eu achei bem interessante, que tu ajudava nessa questão de detectar atletas e tal, e que tu ia para os lugares e dava treino e tinha essas pessoas para... Eu queria que tu falasse um pouquinho de como funciona, pelo menos onde tu trabalhou, né? Como é que funciona isso, assim, porque hoje a gente que está no meio do futebol sabe que a maioria dos meninos, principalmente que já estão despontando aí, eles já estão praticamente mapeados no Brasil, né? Assim, é difícil hoje um bom atleta que é desconhecido, assim, a não ser que ele nunca tenha jogado nenhum um torneio de escola, nada, e que tenha aparecido, porque geralmente essa rede, né? O menino está despontando na escola, as escolas de futebol estão vendo e estão trazendo, as bases de clube estão vendo os bons das escolas de futebol e estão trazendo, então essa rede ela está meio que interligada. Como é que funcionava para vocês isso, com esses meninos, assim, para que quem está ouvindo aqui, que de repente tem esse interesse, entenda como é que funciona o processo de captação de atletas aqui no Brasil? Assim. Nessa época, o Atlético ele tinha talvez a maior escola de futebol do Brasil. Ela era um projeto muito forte, muito sólido. Então, os franqueados eles tinham a possibilidade de fazer uma variação no seu espaço, né? Eles tinham todo o custo lá, eles organizavam, nós íamos apenas, né? E também, dentro do CT, tinha períodos lá, onde os meninos ficavam alojados lá, e muitos desses meninos eram frutos dessas avaliações. Então, tinha as escolas do Atlético, nós íamos, acompanhava lá, fazíamos os treinos, conhecíamos os atletas, e aí separávamos alguns. E aí, depois de um tempo, esses meninos, esses separados, né, de determinados lugares,
eles iam para dentro do CT e ali realizavam uma semana de treino, né? Mas assim, mudou bastante, principalmente a questão da idade, né? Então, hoje, se você quiser trazer qualquer avaliador para conhecer o seu projeto, os seus meninos, se você falar meninos de 14, 15 anos, dificilmente ele vai. Você só vai atrair eles se você tiver ali meninos de 10, de 11, dependendo do lugar, de 9, no máximo. Então, da época que eu trabalhava para o Atlético para agora, modificou muito. E o Atlético, assim, também não serve tanto como referência, porque é algo muito longe, né? Assim, é excelente o clube, e eles têm eles são muito capilarizados. Então, eles têm observadores no norte, no nordeste, no sul, no sudeste. Então, esses caras saem, e aí eles vão tendo os relacionamentos, né, com donos de escolas, donos de projetos, e eles vão conhecendo esses meninos, né? E até então, tanto que na minha época o Atlético não tinha categoria sub-11, sub-12, sub-13. Hoje isso tudo dentro do CT, né? Então, às vezes a gente vai jogar contra eles ali, no sub-11, você se assusta, porque é sotaque. São inúmeros sotaques. Então, de repente, é um menino que vem da Bahia, um que vem não sei lá da onde, aí eles, enfim. Mas nessa questão assim de captação, que nem eu te falei, na questão da idade, eu tenho uma história que tinha um menino que ele morava aqui em Colombo, uma cidade da região metropolitana. O pai dele trouxe ele. O menino, ele tinha 10 anos na época. Uma personalidade, uma qualidade técnica, um negócio assim absurdo. Qual era a idade? E aí, qualidade técnica não, também. A idade dele? 10 anos. 10 anos. Ele tinha 10 anos de idade. E aí, mas ele já jogava no sub-11. Eu fui participar de um torneio em São Paulo. Nós tivemos 3 jogos na categoria. 4 jogos, na verdade. O primeiro jogo foi um observador, 2. O segundo foi 3, 4. No quarto, rapaz, tinha uns 6, 7 observadores lá. Eu nunca vi aquilo, sinceramente. Jogando, no intervalo do jogo, o observador de São Paulo chegou em mim e falou assim: professor, esse menino não é desse mundo e tal, e papapá. E eu fiquei assustado. Falei, cara, mas o que vocês querem com um moleque de 10 anos de idade? Enfim, o rapaz do Fluminense havia chego antes de mim, né? E o menino saiu de lá com propostas de 5 clubes. E o pai dele aceitou ir para o Rio e está lá no Fluminense até hoje, né? Então, hoje aqui em Curitiba eu tenho amizade com vários observadores também, né? Então, tem um do Inter aqui que é bem colega nosso, menino de 10, 11 anos, né? E, enfim, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, respondeu sim, porque eu acho interessante isso. Assim, não dá para fechar a porta e dizer que tá com 17 anos, de repente esse cara é um fenômeno, nunca teve uma oportunidade, pode ser que abra as portas. Mas é como você falou, assim, tá cada vez mais difícil, né? Porque se enxerga muito, né? Mas até em relação a isso, Ricardo, hoje o nosso projeto aqui, desde lá do Redon Vicente, na verdade. Então, assim, né, esses tempos atrás alguém perguntou qual que é o perfil do seu atleta, né? O perfil do meu atleta é aquele que quer. Então, se o menino tem vontade, nós vamos dar uma oportunidade para ele. Mas ele também vai ter que passar por algumas avaliações. Então, o nosso projeto hoje não treina quem quer, treina quem é aprovado. Só que o nosso parâmetro ele é muito baixo. Uhum. Né, assim, então não é igual, por exemplo, o Atlético. Então, às vezes, vai chegar lá um menino de 15 anos e ele é pequenininho, não tem problema. Às vezes chega aquele grandão todo desengonçado, também não tem problema. Se ele tiver alguma coisa, né, além da questão da vontade, mas se ele tiver alguma características, nós vamos trabalhar com eles. E aí eu já tenho muitos frutos dessa situação.
né? Então, por exemplo, o Silvio foi entrevistado aqui por vocês, por você, né? O Silvio Barleta, o pai do Christian. O Christian, quando chegou para nós lá, ele tinha 14 anos, uma baita qualidade técnica, mas ele parecia um menino de 11 perto dos meninos de 14 anos. Mas nós vimos o Christian, eu olhei para o Christian e vi a qualidade técnica dele. Um menino extremamente disciplinado e com muita vontade. O pai que apoiava. E aí olhei para o pai e para a mãe dele. Uma média de altura, se eu não estou enganado, 1,75. Aí eu falei, Silvio, o que esse menino precisa, o que você precisa fazer com ele é que ele esteja num lugar que ofereça tratamento, estímulo, porque, meu, eu não tenho dúvida que ele tem um potencial muito grande. E não deu outra. E assim como o Christian ainda tinha qualidade técnica. Eu tenho um zagueiro que hoje está no sub-20 do Londrina, que na época foi até engraçado. O meu time sub-13 era tudo mirradinho. Aí de repente chegou um gigante pisando lá no campo. Aí ele foi fazer o aquecimento, aí o preparador físico chegou nele e me falou assim, você vai ficar com esse moleque? Eu falei, ué, que alternativa que a gente tem? O nosso time é pequeno, vamos trabalhar com ele, se ele tiver vontade. Ele falou, Igor, ele não sabe dar 3 passos para trás sem cair, cara. Aí o treinador, nós vamos ficar com esse menino? Ele não sabe nem chutar bola. Eu falei, cara, você vai trabalhar então, velho. Você vai ensinar ele a chutar bola, você vai ensinar ele a cabecear. Ele falou, pô, você quer milagre? Eu falei assim, não, milagre não, mas é o que a gente tem. Se você vê esse menino jogando hoje no Sub-20 do Londrina, você não acredita. Você não acredita. Então, e aí hoje eu tenho um menino que era parceiro do Christian lá no Joinville, que está no Corinthians. Eu tenho um menino que está no Paraná. Vai estar aqui no canal também. O Anthony? O Anthony, isso. O Anthony a gente foi recuperar, a gente pegou ele desmotivado. Porque ele foi dispensado do Curitiba, saiu do Paraná, e aí o último refúgio dele era nós. E aí ele chegou lá, ele se encontrou, e era um menino que tinha muita qualidade, mas que talvez ali naquele momento não estava no nível dos outros meninos do clube. E aí tem a questão, às vezes, da aposta, né? Então, mas assim, hoje, desde lá de trás, eu tenho meninos em vários clubes, e assim, a gente tem uma política lá, sabe? Os meninos, dificilmente eu libero meninos antes dos 13 anos para fazer avaliação em qualquer clube. Então, o pai que coloca o menino ali conosco, a primeira coisa que ele tem que fazer é ele confiar no nosso trabalho. Porque eu brinco, né? Brinco não, eu falo às vezes, cara, você quer que seu filho vá e volte? Eu só quero que seu filho vá. Então, que ele vá no melhor momento. Né? É claro que nem todos vão conseguir sair. Mas eu tenho a história de um menino que começou comigo no Reno Vicente com 10 anos. No ano seguinte, ele completando 11 anos, o pai falou assim, ó, o Curitiba quer ele. Eu falei, ainda não. 12 anos, ó, o Curitiba quer ele. Eu falei, ainda não. Aí 13 anos, ele olhou para minha cara, eu falei, não, ainda não. A hora que o menino, no último, ele era sub-14, para virar 15, eu falei assim, ó, vem cá. Pode ir, agora você vai. Agora você vai pro Curitiba. Eu falei, mas o Curitiba me quer? Eu falei, cara, se eu não estivesse falando isso, você acha que o Curitiba não ia querer? E aí o menino foi, disputou um campeonato aí em Alegrete, e chegou lá, ele foi titular em todos os jogos, e faz parte do grupo. Então, na verdade, não tem um caminho certo, né? Não tem uma lógica. Fazer um outro parênteses aí do que tá falando, porque essa é uma discussão muito grande, eu acho, no Brasil, e eu, por estar lá fora, eu percebo alguns caminhos que nós custamos a entender aqui no Brasil. Eu acho que, vai lá, de repente uma soberba desse pentacampeonato, do país do futebol e tal, e que a gente sempre confiou demais a formação para a rua, né? Demais, assim. E eu tô falando contigo, alguém que é formado em educação física e que está com provas reais, né, de exemplos reais de que o trabalho bem feito, assim, bem planejado,
com consciência, tu consegue formar atleta. Que é uma discussão que eu tenho muito grande, assim, que não é que o Brasil deixou de fazer atletas. Eu acho que a gente tem muitos atletas saindo ainda, mesmo que saia trancos e barrancos tem. Mas a diferença que eu vejo é que outros países aprenderam a fazer atletas de uma forma mais, de repente, mais científica, menos rua, menos instintiva como a nossa. E aí a régua subiu, né? Porque eu não acredito que o Brasil deixou de produzir. Claro, tem aquela discussão de a rua tá acabando, tem né, o perigo das ruas, tal. Mas isso que tu tens comentado e que eu tenho visto com bons olhos hoje é que a nossa base brasileira estão com muitos bons profissionais se capacitando para essa formação, assim. E eu acho que nunca, não teve nenhum tempo, eu acho, de Brasil que esse menino que tu falou que tem uma qualidade, mas que não está totalmente formado, hoje ele tem a oportunidade, não está tão grande ainda, mas tem essa oportunidade de encontrar um profissional que enxergue, por exemplo, a estatura dele e veja as habilidades dele e saiba como trabalhar as deficiências dele e dê espaço para ele hoje. Coisa que eu acredito que há 10, 15 anos atrás isso não acontecia. Se chegasse um menino alto que não chutasse uma bola direita, ele voltava e acabou para ele, assim, não tinha, né? O que tu pensa disso, desse momento? Tu acha que essa transição realmente está acontecendo? O que tu tem visto? Assim, até você falou Escola da Rua. Semana passada eu estava assistindo uma palestra do professor Ricardo Drubsky e eu fiquei surpreendido com algo que ele falou, né? E ele falou que a rua não acabou, né? E isso, puxa, para uma pessoa igual a ele comentar isso, espero que eu não tenha interpretado errado. Mas ele falou que a rua ela se modificou muito. Então hoje a rua não é mais aquela rua tradicional. Embora ainda tenha muitas crianças que brincam na rua, não da forma como que era, mas de repente dentro dos condomínios. E um exemplo que eu te dou sobre isso, eu estava até reparando, agora nesse lockdown que a gente teve aqui em Curitiba, nós tivemos que fazer treinos online. Então, os professores nossos ali trabalhando com os meninos. E vamos imaginar, por exemplo, eu tenho 45 meninos de 12 anos de idade. Esses 45 meninos, todos têm, no mínimo, uma bola dentro de casa. No mínimo, uma bola dentro de casa para fazer as atividades. E aí, depois que o professor Ricardo falou isso, eu falei, puxa, mas, cara, olha, é verdade. Todos os meninos têm, no mínimo, uma bola. E aí entra também essa questão do conhecimento. Então, hoje, você falou bem a questão do empirismo, da experiência. Hoje você tem a possibilidade do conhecimento. Então, se você quiser ser um bom treinador, é muito fácil, você não precisa pagar nada. Você encontra livros, você encontra cursos gratuitos, né? E é isso que eu aposto hoje. Eu aposto muito em um trabalho extremamente organizado, tanto que é aquilo que eu desenvolvo aqui. Então, o nosso estudo, ele não é por acaso. Então, a gente busca, através do conhecimento, né, potencializar o talento e também construir, não sei qual que seria a palavra aqui, construir o talento, não, mas você construir um atleta, né? Claro que isso também, você não consegue ter uma definição de percentual, quem vai dar certo ou não, né? Mas eu, por exemplo, todos os meninos que chegam para mim, o pai pergunta, você acha que meu filho tem potencial de ser jogador? Você acha que ele vai ser jogador? Eu falo, ó, deixa eu falar um negócio para você, uma coisa é fato, daqui 6 meses, ele treinando comigo, se ele não for um jogador melhor, eu rasgo meu diploma. E nessa teoria, e nessa maneira de trabalhar, eu já tenho colhido frutos. Aí a questão que você fala das oportunidades também, uma das coisas que a gente vivencia muito aqui, e eu tenho isso em loco. Eu tenho muitos pais
que, por exemplo, né, nós vamos jogar lá contra o Paraná, ou nós vamos jogar contra o Atlético, ou nós vamos jogar contra o Coritiba. Eles olham a gente com o uniforme do Londrina, eles olham a gente com o uniforme do Rô, e a grande maioria menospreza. Ah, escolinha, não sei o que lá e tal. E aí o que que acontece? Às vezes esses pais, por exemplo, o menino foi dispensado lá do Atlético, ele vem para nós, cara, a visão que ele tem do projeto muda totalmente. Porque assim, eles falam, eu não sabia que o trabalho de vocês era assim. Eu não sabia que vocês pensavam e faziam futebol desse jeito, nesse formato. Poxa, é muito mais organizado do que isso, do que aquilo, do que aquilo outro, entendeu? E eu falo, cara, aqui, né, a gente oferece os estímulos suficientes para que o menino se desenvolva. Então, uma alternativa que as pessoas, que os pais, que os atletas têm hoje, claro que depende da onde ele vive, né? Mas existem muitos projetos paralelos que têm condições de aproveitar meninos que não foram aproveitados, que foram escanteados, vamos assim dizer. É o caso do Antony. Hoje o Antony está treinando com um profissional do Corinthians. De repente, se ele continuasse no Coritiba e não fosse dispensado no Coritiba, talvez ele não chegaria. Agora, o bom é que ele não desistiu, né? E aí ele encontrou pessoas que acreditassem no potencial dele. Mas o Antony e o Christian, eles são talento. A gente tem casos assim de meninos que eram muita força mental, que era muita disciplina, que era muita entrega. Então, assim, eu hoje acredito que, dependendo do pensamento do pai, do menino, se ele tiver aberto, de repente, a abrir mão da grife, né? Ó, não vai jogar. Eu tenho um menino aqui que nem eu te falei. Esse eu segurei durante 3 anos para ele ir no Coritiba. O pai confiou. De repente, se ele fosse no Coritiba com 11 anos de idade, hoje ele estaria aí sem ter oportunidade. Até mesmo, desculpa, Ricardo, até alongando, uma coisa que eu percebo muito assim por exemplo, hoje um menino que treina aqui no Atlético Paranaense, ele tem uma pressão psicológica muito grande em cima. O menino que treina comigo, ele é uma criança. Ele continua a ser criança. Entendeu? Então, esse tipo, ele não precisa de ter esse amadurecimento que nem para todos, né? Não é unanimidade, mas tem menino que não tem condição e desiste, porque, poxa, ele olha de um lado, chega um menino da Bahia, chega um menino de Goiás, chega um menino de Minas, e um amigo foi embora, outro amigo foi embora. Quando que ele vai embora? Como que esse menino vai se desenvolver dentro desse ambiente também? Então... E tu tá comentando aí já de times que estão na base, né? Sim. Mas eu queria ampliar um pouquinho isso que tu estás falando, por exemplo, e às vezes eu converso muito aqui, principalmente com os parentes aqui. Às vezes as pessoas vão por uma franquia, porque tem o nome de uma franquia, mas ele nem viu qual é o trabalho que está sendo feito, nada. De repente tem um professor de educação física ali com baita trabalho, só que é o nome dele naquele projetinho, que é um baita trabalho, que vai dar um desenvolvimento para o menino assim muito maior, que não pensa em produção de massa, que tá dando um olhar direcionado para aquele menino, que vai ser muito melhor o resultado, assim. Eu acho que ainda se pensa muito isso, né, na marca, como tu falou, e não adianta, tem meninos que com 11, 12 anos tem uma personalidade que é dele, que bom, esses aí vão voar tendo qualidade, vai voar porque tem essa personalidade, mas a grande maioria hoje, inclusive pelo jeito que nós estamos criando nossos filhos hoje, a gente estava comentando esses tempos que a gente se brigava, se matava, todos os pais nem viam, parece que a gente era tudo um santo, mas não, porque os pais não estavam perto, era outro tempo, então a gente se amadurecia nessa questão de tomada de decisões, de tu falou de fazer as travezinhas na rua, de estar jogando na estrada, ter que sair correndo e estar vindo um carro. Hoje a gente está sempre em cima, está cuidando. Então, assim, até essa parte do desenvolvimento da criança, às vezes ela demora um pouco mais, mas não quer dizer que ela não vai chegar na maturidade.
Sim. Então, essa criança, de repente, não vai conseguir se adaptar nos anos iniciais de um clube onde a pressão é maior, onde vestir a camiseta é isso, onde a cobrança que se fala. Então, tudo isso é importante, o pai tá atento a isso também, né? E, Sim, eu até, só um exemplo bem rápido dessa vez, eu já fui buscar um atleta meu com depressão em um clube grande. O pai falou assim, Igor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, então tá. Pode, pode. Trouxe o menino, passaram-se 2, 3 meses, a gente recuperando ele, recuperando a alegria dele, tal, tal, tal. Chegou no final do ano, né, depois assim, de uns 5, 6 meses, ele bem, super feliz, tal. Ele falou, professor, não é isso que eu quero mesmo não, professor. Cara, mas você tem certeza? Você tá bem? Não, eu tô bem, professor. Eu tô muito bem, eu tô muito feliz, eu tô recuperado. Recuperei a minha alegria. E não foi só um, não. Tinha um menino nosso que ele estava indo jogar a final de um campeonato importantíssimo dentro da categoria de base. O pai dele me ligou, falou, Igor, cara, conversa com ele, conversa com ele. Eu liguei para ele, ele me ligou, chorando. Falei, cara, como que você tá chorando? Você tá indo pra final do campeonato, poxa, você tá vestindo a camisa desse clube, você vai jogar dentro desse CT, cara, como que... Professor, eu não aguento mais isso daqui. Eu posso voltar? Eu falei, cara, claro que você pode voltar, mas não é assim, né? Vamos resolver isso de outra forma. Tá comigo lá. esse cuidado eu acho que é o mais importante, assim, até os pais que estão ouvindo aqui, porque não é todo mundo que tem essa. E às vezes não vai ter nunca, né? Como esse menino falou, não é o que eu quero para mim, eu quero bater minha bolinha do final de semana. E que bom que passou por uma escola de futebol, que vai ter uma rotina de saúde depois na vida adulta, né? Que tem a prática esportiva. A gente tá vendo aí tudo que está passando hoje na a sociedade aí, que as pessoas que têm uma vida atlética têm passado menos problemas aí agora com esse vírus. Então, que bom que passe por uma escola de futebol, que tenha esse amadurecimento, que se depois vai trabalhar, tenha disciplina do esporte dentro da sua profissão também, né? Eu acho que essa carga não é todo mundo que tem, né? Eu Não. brinco assim, eu vou brincar de xadrez com meu filho de 10 anos, eu não quero perder. É, mas tem gente que não tá nem aí. Sim, Então, assim, tem que ter esse cuidado também, né? E que bom sim, que tem pessoas trabalhando com futebol que pode gerar isso, né? Essa esperança para o futuro deles. E aí, falando de esperança, vamos aí para o Hope aí, falar um pouquinho do Hope. Eu vi, estava ali com a camisa do Londrina também. Eu achei bem interessante esse projeto. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre ele, assim. Como que tá. surgiu, qual é o objetivo principal dele. É uma parceria com o clube, claro, é um caminho mais fácil para os meninos que estão aí chegar no Londrina, por exemplo, porque no fundo é uma parceria que isso facilita, mas como é que surgiu ele? É, quem trabalha contigo nisso? Quantas pessoas tem? Fala um pouquinho mais aí sobre. Tá. E depois também eu vou te pedir que tu me mande os contatos aí, redes sociais e tal, que a gente vai botar aí para quem quiser conhecer mais de perto, poder ir atrás também aí. Assim. Bom, antes, só esse logo aqui, ele tá desatualizado, tá? A Tá. gente já tem um logo novo, bem, bem bonito. Então, como eu estava falando, em 2016, eu me perco um pouco nas datas, mas em 2016, em 2017, eu tinha um projeto do Reno Vicente, que é um clube amador aqui, Uhum. e em 2015, mais ou menos, o Marcelo Lipatin, né, que é empresário, tem vários atletas, eu consegui uma reunião com ele e apresentei meu projeto para ele, porque eu era sozinho, então eu tinha alguns professores, mas eu era o responsável administrativo, responsável financeiro, supervisor, coordenador, enfim, e estava bem puxado, né? E passaram-se 2 anos, ele me ligou, falou, vamos fazer uma parceria? Vamos, ó, nós vamos para o clube, a gente treina aqui no Clube Mercedes, eu vou construir 2 campos, e aí você traz o seu projeto para cá. E aí fui eu lá com mais de 140 meninos na época,
A gente fez esse projeto, a gente foi para esse clube, nasceu o Hope, logo, junto com o Hope, já nasceu essa parceria com o Londrina. Então, como eu falei, nós representamos o Londrina nas competições federadas de 15 para baixo. Então, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15 e também em competições que joga o Inter, o Grêmio, que chama BG Prime, uma competição bem forte aqui no Sul. E hoje nós temos aproximadamente 220, 230 alunos. Nós iniciamos com a categoria sub-10 no campo e nós vamos até 17. Nós fizemos uma parceria também com o futsal aqui em Curitiba, um dos melhores projetos que tem aqui. Então o menino ele treina futsal dos 6 até os 9 anos, só futsal. Dos 10 até os 14, 15, futsal e campo. E aí, 16, 17 anos, aí ele treina apenas campo mesmo. E, enfim, surgiu assim, dessa forma, o projeto. Nosso objetivo é formar jogadores. Então, a gente tem uma metodologia própria, como eu estava te falando, e eu sou responsável por essa metodologia. Inclusive, eu tenho estudado muito até para a gente fazer algumas correções. E uma das coisas assim que a gente tem hoje, eu percebi também que o projeto, nós recebíamos muitos meninos. E por não ter um espaço delimitado, eu não conseguia atender a todos de uma determinada forma. Então, a partir de um tempo, do ano passado, na verdade, no começo do ano passado, eu passei a dobrar as categorias. Então, assim, nós trabalhamos aqui com 10, 11, 12, 13, tudo puro. Não, a gente não mistura as idades. Como o projeto acabou tendo uma repercussão boa, uma aceitação geral, nós passamos a dobrar as categorias. Então, hoje eu tenho 50 meninos de 12 anos. 25 participam de uma equipe e 25 participam de outra. 13 anos, a mesma coisa. Com isso, a gente aumenta a possibilidade de oportunidade para esses meninos, né? Hoje nós temos o clube que a gente treina, são 2 campos de grama natural, nós temos 2 sintéticos, um coberto e um descoberto, e a gente tem um ginásio onde tem algumas categorias do futsal treinam. Nós somos em 10 professores, então eu tenho um treinador para o 10 e para o 11, um para o 12 e para o 13, 14, 15, 16 e 17. Nós temos 3 treinadores de goleiro, 3 preparadores físicos, um supervisor, uma secretária e eu que sou o coordenador geral do projeto. E desse projeto, hoje, lá no Sub-20, nós temos um menino, 2004, que é um achado, um talento, que ele já está no profissional do Londrina. Ele vai completar 17 anos, é um menino fora de série. E nós temos, no Londrina, nós temos mais 2 meninos hoje que integram a equipe Sub-20, né? E também eu tenho menino no Curitiba, tenho meninos no Paraná, tenho meninos no Atlético Mineiro. Então a gente, assim, o nosso objetivo não é formar só para o Londrina. Então, dentro da nossa metodologia, e algo que eu até queria comentar, assim, o que a gente passa para os nossos pais. O que é importante para os meninos? Os meninos, eles precisam ter estímulos, um estímulo sistematizado, organizado, compatível com a faixa etária dele e com as características dele. Então, quando a gente forma 2 equipes, não é para segregar, mas é para trabalhar de acordo com a necessidade do menino, de acordo com a demanda. Eu não estou te ouvindo. E também para poder estar mais individualizado com cada menino. Um professor para 40, sim, 50 meninos, ele pouco vai dar atenção para todos, né? Sim, sim. E então, assim, a primeira situação é o treino, é o estímulo do treinamento. Então, o nosso Sub-10, que é a categoria que treina menos dias, eles treinam 3 vezes na semana durante 2 horas. Né? Então, é um trabalho bem propício à categoria Sub-10. E o Sub-17 treina todos os dias durante 2 horas. Né? Então,
O segundo estímulo que eu falo são as competições. Então, nós participamos das principais competições que tem em Curitiba e no sul do Brasil, né? Então, mas, que nem eu falei, eu tenho as duas equipes. A outra equipe, ela participa de competições locais em Curitiba. Então, o menino, ele precisa jogar, ele precisa competir. Só que ele também precisa competir num nível compatível com o dele, né? Eu não posso ir lá no CT do Caju e levar um menino qualquer para ir jogar lá, porque lá são meninos, enfim, de um outro nível, né? E uma coisa que a gente também faz muito aqui o pai, ele está por dentro de tudo. Na quarentena passada, a gente preparou vários materiais onde a gente orientava para os pais, enfim, onde a gente abriu a nossa caixa preta e falamos: pais, nós trabalhamos assim, o que vocês se preocupam? Trabalho técnico, como que é feito, como que é pensado. Trabalho tático, como que é feito, como é pensado. Definição de posição, definição de função, né? Então, assim, o pai hoje, ele sabe exatamente como que a gente trabalha. Nós também temos dentro desse relacionamento com os pais, a gente tem uma avaliação semestral, onde a gente destrincha os meninos. Vários pais ficaram assustados. Pô, professor, eu não sabia que você conseguia observar tantas coisas assim no menino. Eu, poxa vida, a gente observa isso e muito mais. Então, assim, feedback para os pais, feedback para os meninos, competições, treinamentos do mais alto nível. Então, esse é o nosso projeto, esse é o nosso trabalho. Essa questão da avaliação aí também, ela é interessante porque o futebol é meio subjetivo, né? O pai não, quando um pai vai levar um filho, por exemplo, numa escola de futebol, ou vai pagar uma mensalidade numa escola de futebol, o que ele está pagando, né? Às vezes a escola não sabe dizer o que ele está oferecendo. Ele está oferecendo que é uma recreação para o filho, o que é? Então, com essas avaliações, tu consegue mostrar de uma forma palpável para os pais tudo aquilo que a escola está oferecendo no desenvolvimento do filho dele, né? Sim, e também, até mesmo, nós temos parcerias aqui. Então, eu tenho parceria com a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica aqui. Então, ali tem um grupo de estudo que eu participo. Então, os meninos, eles fazem avaliações físicas e a gente está estudando a implementação de avaliações técnicas e táticas, né? Nós temos uma parceria com fisioterapeutas e até nessa questão da avaliação que você mencionou, a nossa avaliação, eu até conversei bastante com os pais, que assim, em alguns aspectos, ela foi subjetiva. Mas nós analisamos ali, por exemplo, a execução dos fundamentos. E não exatamente a execução pela execução, né? O menino, ele pode... Um exemplo é a situação do pênalti, né? O menino, ele chuta muito bem a bola, mas ele vai bater o pênalti no treino. Ele chuta muito bem a bola, ele vai bater o pênalti na final do campeonato com torcida. Então, não é só a técnica pela técnica, mas os momentos em que se tem a técnica. Então, aí o pai olhava assim assustado, ele falou: caramba, velho, porque a gente fez um mosaico dos meninos. Uhum. Foi uma primeira experiência que foi muito boa. Então, a gente busca desenvolver, executar aqui um trabalho de excelência. Hoje está em voga a questão de ciência, né? Ciência, 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 mas realmente pautado na ciência, né? Onde os professores, eles têm que mandar para mim ali o planejamento, né? Enfim, a gente tem um modelo, um currículo orientador, onde cada categoria tem o seu trabalho. Nós filmamos jogos, analisamos essas filmagens dos jogos, analisamos os meninos individualmente, não da maneira como nós gostaríamos, mas de uma maneira que pelo menos a gente consegue fazer com que esse menino perceba algumas ações, algumas situações. Então, assim, é um trabalho que eu julgo ser de excelência e que com essa quarentena a gente ainda está, no meu caso como coordenador, eu estou estudando para ainda implementar novas coisas e fazer com que melhore ainda mais. Muito legal, muito interessante.
Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui o Sub-10, aqui no Brasil, já é 11. Assim, depende muito da região e da maneira como que é visto. Então, em Curitiba, o campeonato federado, ele é sub-11, 12 e 13, e o 11 e o 12 jogam futebol 8. Então, eles jogam em campo reduzido. Porém, a gente tem uma grande dificuldade aqui, que os professores das escolas que a gente participa, inclusive até de um clube grande aqui em Curitiba, a gente acredita que para essas faixas etárias, pelo menos o 10 e o 11, o ideal era que, no mínimo, o campo fosse reduzido. Mas o pessoal não gosta muito, e a gente toca dessa forma. O sub-10 para nós é aquela categoria bem, bem tranquila, onde o menino está se adaptando, vindo do futsal ao campo, então é um trabalho bem básico, assim. Lá fora tá bem, bem, bem certinho isso, assim. Até o sub-11 eles estão indo futebol 7. A partir 11, 12 até o 7. Na Indonésia, o futebol 4, eles estão fazendo o futebol 4. 6 e 7 anos é 4 contra 4 sem goleiro, com uma trave menor. Nessa idade eles não treinam o goleiro, porque hoje o goleiro precisa usar os pés, então nessa idade todo mundo joga em todas as posições. Aí o 6, o 7 e o 8... Não, o 6 e o 7 aí, 8 a 10 é 6 na linha e 1 no gol. Aí o 11 e 12 aumenta um pouquinho o campo para 7 na linha e 1 no gol, e a partir do 13 começa aí o futebol 11. É bem interessante, eu acho que eu falo isso porque meu filho foi aqui num time aqui e já está jogando sub-10, cara, com o campo inteiro. É meio complicado assim, né, nessa parte não é o ideal. Não, quando a gente vai colocar... Mas o torneio aqui, o estadual aqui está sendo assim. Sim. Infelizmente. Não, e esse trabalho de vocês é bem interessante, porque tu tem o futsal, que faz esse papel do 4 contra 4 muito bem, né? Uhum. E aí faz a transição, fazendo os dois juntos depois. Isso é bem interessante, bem... Sim. Bem... Ó, o pessoal da região aí de Curitiba, aí, da grande Curitiba, vale a pena ir, quem tem filhos aí que deseja dar desenvolvimento para os filhos, porque poucos contatos que eu tive eu tô vendo dessa forma e é muito bom isso ver, porque o desenvolvimento nosso no Brasil passa por isso, né, Igor? Eu acho, de pessoas pensando o futebol de uma maneira mais concreta, assim, né? O desenvolvimento de um atleta é muito mais do que saber correr numa lateral do campo, porque é um lateral. E a gente tá vendo isso hoje aqui, isso tudo que tu está comentando, nós estamos vendo isso aqui com a vinda dos treinadores estrangeiros, né? Que estão tentando fazer um futebol mais, não digo moderno, mas um futebol contemporâneo, assim, e ver que os jogadores que estão na mão deles têm dificuldade de entender essa proposta, e essa dificuldade está por causa da base, não é nem culpa dos atletas, né? Mas até uma coisa interessante nisso, nesse tempo todo que a gente realiza o nosso trabalho, né, e podendo participar de inúmeros campeonatos, né, campeonatos contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio, a gente percebe que há um bom tempo já, né, o trabalho realizado na base, ele é muito diferente do profissional. Então hoje, qualquer treinador de base aí, o cara, ele no mínimo, ele é bastante estudado, ele tem bastante conteúdo. Dificilmente hoje você encontra, né? Então, mas o futebol não é só isso, né? Eu estava vendo o Felipe Melo no resenha esses dias aí, ele falando do papel dele em ajudar os meninos mais novos, porque você jogar lá na base é de um jeito, você jogar no profissional é de outro, mas o que muda mais, na minha opinião, não é nem tanto, talvez a função que o menino desenvolva, mas sim o ambiente, a pressão, aspectos
psicológicos, né? E não necessariamente, porque eu acredito que nem você pega um Gabriel Menino, um Patrick de Paula, o Nestor agora, esse volante do São Paulo, né, que até pouco tempo estava jogando no Sub-20. Poxa, ele dá conta do recado jogando no profissional. Entende, e um exemplo até o próprio... Entende, eles estão conseguindo entender mais o que o treinador estrangeiro quer do que os mais velhos. Sim, exatamente. E isso... eles têm condições de fazer, né? Claro que não são todos, isso também é uma opinião bem talvez superficial, mas pelo que a gente vê. E eu estava vendo esse dia o jogo do Arsenal. Bom, não sei se todos sabem a história do Martinelli, né? Que saiu do Ituano e foi pro Arsenal. E lá no Arsenal, ele sempre, ou ele tá jogando, ou ele tá no banco, então, né, assim, ele não aprendeu tudo lá no Arsenal. Uhum. Ele aprendeu bastante coisa aqui no Brasil, né? Enfim, Eu acho também que esse estudo precisa passar também por quem manda, né? Eu acho que a lacuna nossa no Brasil ainda tá nisso, assim, de quem é o dono da caneta ali, saiba cobrar o que realmente tem que ser cobrado, assim. sim. Passa pela imprensa também, que precisa dar uma melhorada. Tem alguns comentaristas aí que eu acho muito legal, já estudaram, que sabem o que estão falando, mas tá começando essa mudança de baixo para cima. Realmente eu escuto muito a base aqui do Inter, a base do Grêmio, com profissionais com uma qualidade muito boa, mas ainda existe uma ruptura quando faz esse processo até para conseguir segurar esses meninos assim e dar o respaldo para eles, né? Foi aquilo que tu falou. Eles chegam com capacidade, mas como a gente falou, a maturidade também ela varia muito de idade. Tem meninos que chega ali com a personalidade e acaba com o jogo, e um outro com a mesma qualidade ele vai levar um pouquinho mais tempo, e não é porque não tem a qualidade, né? Sim, Então, precisa de mais tempo, né? Mas realmente eu tenho ouvido muito, muito bem da base aqui no Brasil, assim, desses. O problema é a paciência também da torcida, da imprensa e de quem manda, assim, E eu falo também assim porque não profundamente, mas a gente divide alguns ambientes, entende? Então, no lockdown, vários cursos online. Né? Então, eu fiz o curso com o Gabriel Bussinger, do Havaí. Pô, eu fiz o curso, tinha 30 pessoas, vamos imaginar. De 30 pessoas, 20, um era treinador de goleiro do Sub-15 do Grêmio, um era preparador físico do Sub-17 do Inter, e aí você vai fazendo curso, você encontra as pessoas nesse ambiente, você vê que os caras estão inteirados. O próprio Alex, agora que assumiu o Sub-20 do São Paulo, ele passou uns 5, 6 anos estudando, e foi algo de propósito dele mesmo, né? Porque ele já tinha recebido vários convites antes. Eu estou fazendo a licença agora pela Argentina. E é o curso só com brasileiros, que é em português, né? Tem gente já com a licenciada, a CBF está fazendo ele. Tem o Bruno já deu entrevista aqui no canal também, está no Catar. A galera tá por aí, tá buscando, né? Não tá se conformando com a situação que tá. A gente tem uma geração aí buscando atrás, que tem espaço para eles, né? Que se dê espaço para eles. Eu vejo com bons olhos esses estrangeiros vindo, porque eu acho que eles vão levar as pedradas para que aqueles que estão por fora do futebol comecem a entender um pouco a diferença desse trabalho diferenciado, e aí depois que eles levarem a pedrada, que o pessoal tiver mais amaciado, surgir esses que estão na base. Eu acho que vai ser mais interessante do que eles levarem as pedradas, né? Porque tu até falou aqui do Ricardo Drubsky, né? Que é um cara que sabe muito e nunca tiveram paciência com ele, por exemplo, para deixar o cara... muitas vezes eu vejo ele treinou Criciúma na época que eu morava em Criciúma ainda, e ele foi mal compreendido lá. A rádio falava mal dele porque não entendia o que ele falava.
mas não entendia o que ele falava, não porque ele não falava bem, é porque os caras não tinham conhecimento para entender. Então, ele assim... ele falou isso no curso dele, Falou? que ele falou que na palestra ele falou que chegou num time e ele não deu, acho que ele não fez nenhum coletivo preparando a equipe para o jogo, né? Aí o cara falou assim, mas você não acha que esse resultado ruim também não é fruto que você não deu nenhum coletivo? Ele falou, cara, o que eu fiz desde quando eu cheguei aqui, eu só trabalhei coletivo. E é exatamente isso que você falou. Ele fez um trabalho coletivo, mas não da maneira que o cara da rádio. Eu sou um cara que eu não gosto de ir em estádio. Por um único motivo. Além de não me sentir segurança, por de repente o ambiente do lado. A hora que os caras começam a xingar o treinador, ou começam a xingar o jogador, isso eu não gosto disso. Eu me sinto particularmente. mal também, cara. Programa de esportivo é só para resenha, essas coisas, porque são poucos jornalistas que sabem. Né? Realmente, eu tenho ideia. Eu faço um resumo disso assim, ó. Eu gosto demais, eu sou até meio... Mas eu gosto do livro do Guardiola, que não foi escrito por ele, foi escrito por um jornalista. Uhum. E aí tu vê o jornalista escrevendo, é um cara que conseguiu entender a mente do treinador. Então o cara tem muita qualidade enquanto jornalista de escrever aquilo. Ele conseguiu botar no papel o que ele estava vendo, porque ele tinha um conhecimento daquilo que ele estava botando. Aí você vê livros do Mourinho, você vê livros todos lá fora, assim, falando de questão tática, de mudanças internas que eles fizeram. Quando a gente vai ver livro nosso aqui do Brasil, é o cara falando como é que era, que ele fazia para fugir da concentração. Então, assim, a gente está nesse quesito, a gente está atrás. Mas é o que tu falou, tem tanta gente boa vindo, né? Só um parênteses disso. Eu gosto de escutar a rádio aqui, assim, meu filho fala, pai, vocês estão falando tudo errado que tu não concorda, porque não, que eu quero ver só informação, para mim que eles dão pouca informação. Só que aí tava aqui o Ramires treinando o time e modificando o time em todos os jogos. Claro que está no começo e ele está testando, mas em todas as entrevistas o pessoal falando, tu já achou teus 11? E ele falou assim, não vou ter só 11. E aí, se tu olha treinadores lá fora, eles nunca são de repetir, porque treinam todos e tal. E os caras estão até hoje, não, porque agora no Grenal ele vai achar os 11. Não, e ele, todas as entrevistas, ele falou que não vai achar. E os caras querem que ele diga que tem os 11. Sim. Então Quer trazer ele para dentro do formato que cabe na cabeça deles, né? Mas sabe uma coisa que é interessante? Assim como metodologias em escolas. Eu enfrento várias escolas aqui em Curitiba e eu reconheço muitos trabalhos com conteúdo bom. Em escola que às vezes até é um nível inferior à minha. Uhum. Não em objetivos, né? Sim. O cara é só escola, a minha já é uma equipe mais de competição. Professores, né? Então chegam alguns estagiários ali para nós. Eu também preparo muitos professores. E a literatura brasileira ela está melhorando. Tem um pessoal ali em Minas muito bom. Tem um livro do Gibson Praça, que não é nem... Ele é mais novo do que o próprio Israel, né? Que também tem um livro mais novo que o próprio Ricardo Dubsky. E jornalistas. Tem um comentarista aqui em Curitiba, na Transamérica, eu parei de ouvir. Mas o único cara que eu ouvi era ele. Né? Porque ele falava coisas com lógica, porque você ficar julgando o outro, xingando, sem saber o que o cara está fazendo, né? E até para dar um exemplo, eu sou São Paulino, e eu tenho um grupo só de São Paulinos, e tem um meu primo, que aí eu conversava paralelamente com ele. Aí eu falava, cara, deixa eu te falar um negócio, deixa eu te passar algumas informações para você não ser torcedor cabeçudo, velho. Entendeu? Porque esses caras estão falando isso só na paixão. Mas torcedor não tem problema, entendeu? É torcedor. Já não bato mais porque é complicado. Sim. Então, mas enfim, mas assim, eu tenho visto, né, com bons olhos o Brasil. Agora, o que a gente precisa mesmo é dirigentes, né? E, enfim,
a nossa cultura precisa ser Mas eu muito acho mudada. que alguns clubes já estão entendendo isso. Eu acho que alguns ex-atletas que decidiram estudar para não ser treinador, porque querem, e até muitos não entendem isso quando eles falam que estão fazendo a capacitação, mas que não querem ser treinadores, não estão entendendo que precisa se capacitar para dirigir também, para, né, Sim, para ser um diretor de futebol e tal. Então eu vejo que isso tá mudando, bem interessante. Nós temos brasileiros fora do país, né, cara? Tu vê o Leonardo lá fazendo esse papel, então quer dizer que nós temos qualidade para isso, né? Basta sim. é buscar realmente conhecimento e, e fazer isso acontecer. Igor, eu quero te agradecer o tempo, a gente não para, vai conversando aqui, fica horas aqui Eu no falo papo. bastante, viu? E eu peço que sempre quem fala comigo aqui que deixe umas considerações finais aí para quem está ouvindo, dicas, conselhos, ou, ou qualquer coisa que tiver no coração aí para falar. Deixa teu último comunicado aí para a galera aí que está ouvindo. E mais uma vez eu falo, vamos divulgar aí o Hope, para quem é da região aí possa conhecer. E quem sabe se eu estiver passando por aí também dá um chego aí conhecer vocês, que me interessei bastante com o projeto aí. Mas deixa aí o teu último recado aí, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer essa conversa e vou te confessar uma coisa, viu? É, é a segunda vez que eu participo de uma conversa assim. Eu sou muito reservado, embora quando eu começo a falar e falar de futebol para mim é muito fácil. Então, isso para mim é uma quebra de paradigma. E estou gostando, né? E eu agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui com você, um pouco da minha história, um pouco da minha vida, um pouco do meu trabalho. E espero que as pessoas que assistirem tenham algum proveito, né, deste momento aqui nosso. E, enfim, futebol é tudo, né? É emoção, é paixão, é ilusão, e só quem vive nele mesmo consegue entender um pouco disso, né? Até em considerações finais, mas eu hoje recebo engenheiros, advogados querendo um espaço no projeto para poder dar treino. Eu falo, cara, pô, mas você já é engenheiro, você já ganha dinheiro, o que que você quer vir aqui fazer, cara? Sai fora daqui, vai ganhar seu dinheiro lá, deixa a gente em paz aqui. Mas enfim, é a paixão que move muitos de nós brasileiros, né? Só aí estamos terminando esse papo muito legal. Acho que muito conhecimento eu, nós não falamos tanto assim nessa parte de formação como foi nesse papo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas. Compartilhe o canal também, curta o vídeo para que essas histórias possam alcançar outras pessoas e que possam construir suas próprias histórias. O mais, o mais importante de tudo e que eu gosto de falar é que as histórias vividas pelas pessoas não podem nos ser bengalas, assim, ou a gente querer viver da história dos outros, mas ser impulsionado para construir a nossa própria história e que Deus tem escrito, né, na vida de cada um. Então, um abraço para vocês e até o próximo bate-papo.